Olá, alunos da Escola Estadual João Ponce de Arruda. Me chamo Nadir Salles. Sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências Sociais pela UEMS, que é a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Fui aceita como estagiária pelo professor José Antônio. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar um pouco sobre os fundamentos da sociologia e seus principais autores. Principalmente, são vários, né? A bem da verdade. Mas vamos falar a respeito dos principais, que são eles: Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. O surgimento da sociologia ocorre no século XIX, a princípio por influência da teoria positivista de Augusto Comte. Porém, muitos acontecimentos anteriores e concomitantes ao surgimento dessa nova ciência humana contribuíram para a formação. Podemos retomar os primeiros indícios de transformação da sociedade europeia que influenciaram a sociologia ainda no seu renascimento. O iluminismo também contribuiu para uma desestabilização social e uma completa mudança da configuração urbana e política, que tornaram a sociedade europeia altamente complexa e carente de fontes de explicações teóricas rigorosas. Já a consolidação da sociologia enquanto ciência ocorreu com um trabalho desenvolvido pelo jurista e sociólogo francês Émile Durkheim, que formulou o primeiro método preciso e exclusivo para a nova ciência e a introduziu na universidade como disciplina autônoma. Émile Durkheim. Émile Durkheim foi um sociólogo, filósofo e antropólogo judeu francês. Ele é considerado o pai da sociologia. Ele ganha esse nome pois trouxe para essa ciência elementos como a pesquisa quantitativa para embasar os estudos. Também conseguiu que a sociologia fosse considerada uma disciplina acadêmica. Na bibliografia de Émile Durkheim, podemos constatar que ele nasceu em Épinal, na França, no dia 15 de abril de 1858. Nasceu numa família de judeus, onde os homens de 8 gerações anteriores a ele se dedicaram a ser rabinos. Este também era o destino de Durkheim, mas ele preferiu abandonar a escola rabínica. Aos 21 anos de idade, Émile Durkheim ingressou na Escola Normal Superior de Paris, onde se graduou em filosofia no ano de 1882. Sob a orientação do professor historiador Futzel de Coulanges. As teorias de Émile Durkheim. Ao afirmar que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ele coloca o objeto sociológico enquanto objeto científico. Assim, ele considerava que só a ciência e um novo paradigma racionalista poderiam conduzir a respostas acertadas frente às mudanças sociais cada vez mais rápidas. Em resumo, sua obra constitui uma teoria da coesão social. Para responder como as sociedades poderiam manter a sua integridade e coerência na era moderna, no final do século XIX, quando viveu Durkheim, aspectos como religião, família e trabalho estável estavam perdendo sua importância. Durkheim viveu numa época onde as pessoas abandonavam o campo e iam em direção à cidade. Ali encontravam melhores condições materiais, mas perdiam sua identidade e a solidariedade que existe nas zonas rurais. Agora vamos ver a respeito da sociabilidade. Segundo ele, o homem seria um animal bestial, ou seja, que só se tornou humano na medida em que se tornou sociável, ou seja, a partir das relações sociais, o homem interagindo com o meio, todos à sua volta. Por isso, o processo de aprendizagem, que foi chamado de socialização por Durkheim, é o fator basilar na construção de uma consciência coletiva. Através da educação formal, entramos em contato com ideais que nos darão o sentimento de pertencimento ao grupo, seja ele uma igreja ou uma pátria.
Dessa forma, a vida na cidade e sob o capitalismo retiraria do ser humano suas referências identitárias para criar seres totalmente sem esperanças. Somente com a construção de uma escola laica e de valores morais seria possível superar este impasse. Agora vamos ver um pouquinho a respeito do fato social, também um conceito muito importante em Durkheim. Uma de suas principais contribuições à sociologia foi determinar o fato social, os quais nos ensinam como devemos ser, sentir e também fazer. O fato social é a realidade que já encontramos quando nascemos, ou seja, são eles a escola, o governo, a religião e também os ritos sociais. Resumindo, tudo aquilo que temos que cumprir por obrigação social ou porque a lei pode nos punir, são considerados fatos sociais. Aqui, 3 propriedades são cruciais. São elas: a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. Essas são as leis que conduzem o comportamento social, ou seja, o que governa os fatos sociais. O ser humano não é responsável pelos fatos sociais. Afinal, o que as pessoas sentem, pensam ou fazem não dependem totalmente de suas vontades individuais, pois são uma conduta instituída pela sociedade. A instituição social e a anomia, outro grande e importante conceito também em Durkheim. Vamos falar um pouquinho agora sobre isso. A teoria durkheimiana estuda a função da instituição social, sua constituição e seu enfraquecimento, que o sociólogo chamará de anomia. Anomia já traz consigo a ideia de desordem. A instituição social seria o conjunto de regras e artifícios uniformizados socialmente para conservar a organização do grupo, e por isso são tradicionalistas por essência. Como, por exemplo, ele citava a família, a escola, o governo, a religião e etc. Estas atuam dificultando a oposição às mudanças, pela conservação da ordem. Já a anomia seria uma situação onde a sociedade ficaria sem regras claras, sem valores e também sem limites. Este cenário ocorre quando a sociedade se vê incapaz de integrar determinados indivíduos que estão afastados devido ao abrandamento da consciência coletiva. Agora vamos ver um pouco as principais obras de Durkheim. A primeira e grande obra de Durkheim foi da divisão do trabalho social, em 1893, Regras do método sociológico, em 1895, o suicídio, em 1897, a educação moral, em 1902, a sociedade de trabalho, em 1907, as formas elementares de vida religiosa, em 1912, as lições de sociologia, também em 1912. Vamos falar agora também um pouco sobre um grande filósofo, Karl Marx. Karl Marx foi um sociólogo, filósofo, historiador, economista, jornalista e também revolucionário socialista, alemão nascido na Prússia. Mais tarde, ele se tornou apátrida e passou grande parte de sua vida em Londres, no Reino Unido. A obra de Marx em economia estabeleceu a base para muito. Estabelecendo a base para muito do entendimento atual sobre o trabalho e sua relação com o capital, além do pensamento econômico posterior. Publicou também vários livros durante sua vida, sendo o Manifesto Comunista, em 1848, e o Capital, em 1867 a 1894, os mais proeminentes.
As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e também a política, a compreensão coletiva do que é conhecido como marxismo, sustentam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes, um conflito entre uma classe social que controla os meios de produção e a classe trabalhadora, que fornece a mão de obra para a produção, e o que o Estado foi criado para proteger os interesses da classe dominante. Embora seja apresentado como um instrumento que representa o interesse comum de todos, além disso, ele previu que, assim como os sistemas socioeconômicos anteriores, o capitalismo produzia tensões internas que conduziriam à sua autodestruição e substituição por um novo sistema, o socialismo. Ele argumentava que os antagonismos no sistema capitalista entre a burguesia e o proletariado seriam consequência de uma guerra perpétua entre a primeira e as demais classes ao longo da história. Isto, associado à sociedade industrial e ao acúmulo de capital, geraria sua classe antagônica que resultaria na conquista do poder político pela classe operária e, eventualmente, no estabelecimento de uma sociedade sem classes e apátrida, o comunismo, regida por uma livre associação de produtores. Marx ativamente argumentava que a classe trabalhadora deveria realizar uma ação revolucionária, organizada para derrubar o capitalismo e provocar mudanças socioeconômicas. Estes eram os principais conceitos que Marx defendia em suas teorias. Max Weber. Vamos falar agora sobre esse importante filósofo e sociólogo. Quem foi Max Weber e o que ele defendia? Max Weber foi um sociólogo, jurista e economista alemão. O pensador é considerado um dos clássicos da sociologia por ter fundado um método de análise sociológica de extrema importância para o desenvolvimento da sociologia, enquanto ciência autônoma e bem fundamentada. A sociologia weberiana é essencialmente hermenêutica e busca compreender a rede de significados que o homem teceu e se enroscou. Ela afirma que a sociedade seria o resultado das formas de relação entre seus sujeitos constituintes. Ele percebeu também, portanto, que a ciência participa de um processo histórico geral de racionalização e de intelectualização da vida. Por isso, o objeto da sociologia seria realidade infinita para analisá-la. Weber argumenta que só poderíamos fazer através de tipos ideais, que serviriam como modelos interpretativos. O sociólogo argumentava que o ser humano é levado por ações sociais, que por sua vez são caracterizadas em racionais e não racionais. Quais seriam essas relações sociais? Pois bem, são elas ação social racional com relação a fins. O que estabelece essa ação? Ela estabelece que quando os atos estão orientados para um fim específico, exemplos, tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Quero fazer ginástica para emagrecer. A outra ação seria a ação social racional com relação a valores. Neste caso, as atitudes passam a ter influência direta de nossas crenças morais. Abaixo, as ações sociais que Weber considerava que não passavam pela racionalidade e se orientavam pelo subjetivismo. A ação social afetiva, aquelas ações que fazemos porque cultivamos algum sentimento, positivo ou negativo, em relação às pessoas. Exemplo, presentear em determinadas datas, expressar o afeto, tocando ou fazendo declarações. Ação tradicional,
Aqui se encaixam os costumes que seguimos por tradições ou hábitos. Exemplos: festas, maneiras de cozinhar, vestir-se, etc. Weber não acredita haver leis gerais que expliquem a totalidade do mundo social. Por outra parte, seu contemporâneo Émile Durkheim, de 1858 a 1917, se alicerça nas ciências naturais enquanto modelo metodológico de análise. Para Max Weber, as leis gerais caminham de acordo com a dinâmica cultural, e delas podemos apenas buscar as leis causais, as quais são suscetíveis de entendimento a partir da racionalidade científica. Todos esses conceitos, essas teorias, esses grandes sociólogos, desses grandes filósofos, antigos, nos trazem à tona a ideia de pertencimento do indivíduo em sociedade, a importância das relações sociais para a construção do indivíduo e esse sentimento de pertencimento do indivíduo em sociedade faz tudo valer a pena. Ou seja, podemos afirmar que todos esses filósofos serviram para a construção da sociedade atual. E a sociologia, ela traz à tona sua importância devido ao estímulo do pensamento crítico do jovem. Nas aulas de sociologia, por exemplo, o aluno, ele vê os dois lados da moeda. Ele, com base nos escritos, nas teorias desses sociólogos, muito importantes para a sociedade, ele consegue ter uma ideia do que é certo e do que é errado. Ele consegue enxergar o indivíduo, ele consegue enxergar, o problema a partir da sua visão, a não aceitar as coisas como elas vêm prontas, e sim questionar o porquê de tudo. Então, esses filósofos, as suas teorias foram muito importantes para estimular esse pensamento. As ações sociais mesmo em Max Weber, todas essas ações, elas expressam uma interação entre um indivíduo e outro, e o significado de cada uma. Isso é muito importante. Então, no cotidiano, no dia a dia, nós conseguimos colocar em prática essas ações sociais. Aqui, por exemplo, quando ele fala da ação social tradicional, Max Weber cita essa ação social tradicional e dá os exemplos das festas, da maneira de cozinhar, de vestir, e etc. Isso daqui remete ao passado, aos nossos ancestrais, os costumes, todos aqueles hábitos antigos, que vai se perpetuando de geração após geração. Então, tudo isso, ao mesmo tempo que é bem, que pertence ao passado, ele também nos remete ao futuro, à atualidade. Isso ainda é vivido. Então, aqui podemos ver a importância dessas teorias ainda hoje, ainda nos dias atuais. A ação social afetiva, que Max Weber traz aqui, por exemplo, que ele diz que são as ações que fazemos porque cultivamos algum sentimento positivo ou negativo em relação às pessoas. Aí ele cita os exemplos que são presentear em determinadas datas, expressar o afeto, tocando ou fazendo declarações. Tudo aquilo que envolve o sentimento é uma ação social afetiva. Tudo isso nós fazemos. Então é algo que pertenceu ao passado e que hoje, que nos dias atuais, ainda nós praticamos. Então tudo isso é muito, muito atual, muito recente. Ainda vivemos isso. Essa é a importância da sociologia. Ação social, racional com relação a valores, que ele traz aqui, citando que neste caso as atitudes passam a ter a influência direta de nossas crenças morais. Tudo aquilo que a gente acredita ser certo e segue aquela linha, entendeu? Tudo isso é uma ação social racional com relação a valores. E a ação social racional com relação a fins, que ele diz que quando os atos estão orientados para um fim específico, e ele cita os exemplos: tenho que trabalhar para ganhar dinheiro,
Outro exemplo, quero fazer ginástica para emagrecer. Ele estabelecendo, ele está aqui nos trazendo, nos dizendo, né? Que é uma ação que ela é feita já visando um fim. Por que você vai fazer tal atitude? Para isso ou para aquilo. Ou seja, toda ação ela é orientada. Então, essa foi nossa aula. Espero que tenham gostado. E muito obrigada mais uma vez. Até mais.